vamos falar sobre ilusão. Olha que coisa! Será que você tem alguma ilusão? Hoje você vai ver pelo menos 3 das piores ilusões dos seres humanos. É incrível como o tempo passa, o mundo muda e a gente continua se iludindo com algumas coisas. Mas já a gente vai falar disso. Agora eu quero agradecer. É sempre maravilhoso poder começar o programa agradecendo as pessoas que ficam aí levando o material da gente para os seus amigos. Então, o pessoal do Facebook, eu quero agradecer Hércules, Ivani Lombardi, a Andréa Pelissoni e Rosalice Machado. Muito obrigada. Tenham aí a minha gratidão. Obrigada mesmo. Quero avisar que daqui a pouquinho, então, no nosso segundo bloco, você vai conhecer a história, o poder criativo de Bibiana Teodori, que é uma consultora hoje do Feng Shui. Você vai entender um pouquinho de Feng Shui, mas você vai ver que história linda, que coisa bacana poder conhecer o que ela fez com a vida dela e de onde ela tirou essa ideia de mudança de móveis, coisa muito linda. Como a gente pode fazer nascer algo de algo muito difícil e dolorido, tá bom? Então agora nós vamos começar o nosso tema de hoje, ilusão. Muito bem, você sabe que a maior delas, eu não sei se é a maior, mas a mais comum que a gente pode começar a pensar é sobre mudar o outro. Pois bem, se você começar a pensar, como é que é isso? Eu posso? Eu tenho condições, gente, de mudar o outro? Será que é possível eu simplesmente pelo meu desejo, ou por achar que o outro está errado? Porque é isso que a gente acha, né? Normalmente a gente acha que aquele que vive com a gente, aquele funcionário, o amor da vida da gente, então o marido, a esposa, o namorado, o noivo, né? A gente acha que seria muito melhor se a pessoa mudasse, né? Se ela tivesse uma outra condição de lidar com a vida. E aí a gente fica muitas vezes brigando e tentando fazer o outro mudar, porque a gente acha que seria melhor. Eu sei que a ideia é essa, gente. É lógico, todos nós sabemos. É lógico que a gente espera que o outro mude, não é verdade? Muitas vezes a gente pode achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. A gente tem essa ilusão. A gente não sabe como passa na cabeça do outro, mas a gente insiste. A gente quer que o outro seja de uma forma diferente para a gente poder ser mais feliz. Não sei nem se a gente não pode pensar um pouquinho no nosso egoísmo, né? Como a gente espera que o outro faça melhor. Eu sei, existem situações que a gente está vendo que o outro está se machucando e o outro não muda, não aprende, dá vontade de chacoalhar. A gente ouve essa frase, né? Abrir a cabeça e pôr dentro, não é assim? Pois bem, todos nós temos essa vontade, mas é uma ilusão. Se isso é uma ilusão, o que será que a gente pode fazer para viver com o outro em harmonia, para ajudar, fazer com que o outro evolua, progrida? Você sabe que, na verdade, você muda. Não é lindo? Você muda. Naquilo que você muda, você abre espaço para o outro mudar. É quase que algo físico mesmo. Eu quero mostrar para você que é como se fosse assim, você recua, você faz um movimento na sua vida e você então tem um jeito de ser, você se posiciona de uma forma. Isso aqui, a sua forma, e espero que ela seja aquela, a sua postura que vai fazer você mais feliz, esse movimento de mudar a si próprio possibilita aqui um espaço que o outro pode vir a ocupar, que o outro pode então dar um passo além, modificar o que ele está fazendo do jeito que ele está fazendo. A única coisa que a gente pode fazer para que o outro mude
na verdade, é ser quem a gente quer ser. O que não pode é você ficar carregando coisas para tentar ver se o outro chega até onde o outro tem que ir no seu ponto de vista. Não. Você pode mudar você pode fazer o que você tem vontade, você pode ouvir a sua voz interna e se adiantar em direção àquilo que te faz bem. Isso é a única possibilidade de você verdadeiramente mudar o outro. Ir lá com uma chave, tentar arrumar o outro, né? Modificar, ficar dando bronca, ficar ensinando. Eu não preciso dizer para você que isso não funciona, né? Que isso definitivamente não dá resultado. As pessoas brigam, as pessoas ficam nervosas, as pessoas acham ruim, elas até se separam e não muda o outro. Acho que tem um aspecto também que vale a pena a gente falar, que na verdade, às vezes a gente quer que o outro faça coisas de um jeito que a gente nem entende realmente se aquilo é o melhor, mas é o nosso jeito. Aí eu estou falando de coisas pequenas. Você vai na cozinha, vai mexer uma coisa, vê alguém e fala, por que você não faz assim? Por que você não põe a tampa assim? Por que você não põe primeiro não sei o quê? E tem certas coisas que simplesmente as pessoas escolhem fazer do jeito delas. Então relaxa, é uma arte permitir que o outro seja o que o outro é. Duro, mas é uma arte que muda tudo dentro de uma casa, de uma empresa, de uma vida. Permitir que o outro seja simples e totalmente o que o outro é. A segunda das ilusões que eu quero trabalhar hoje com você é sobre vício. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Nós sabemos que quando a gente tem alguém que tem uma drogadição, que está viciado em alguma coisa, que está compulsivo em algo, é realmente muito doloroso. E eu convido você a pensar, viver ao lado de alguém que está perdido dentro de um vício, você se vive, isso sabe, a delicadeza, a dor, a preocupação que isso tem, não é verdade? A gente fica num estado deplorável, na tentativa de salvar o outro, de resgatar o outro daquela situação delicada. Porém, às vezes, algumas pessoas, além de fazer esse trabalho bonito, sério, bacana, de cuidar, de zelar, de oferecer condições, a pessoa chega numa condição onde ela se coloca como limite entre o outro e a si mesmo. Então é como se ela dissesse assim, então você não me ama se você não larga o vício. Gente, as coisas não são bem assim. As coisas não funcionam dessa forma. Não é exatamente assim. Uma pessoa que tem uma compulsão muito feroz, muito violenta, não é simplesmente pelo amor que ela tem ao outro, por mais imenso que seja esse amor, não é fácil, não é tranquilo, não é uma barganha possível. Como eu te amo e você está me ameaçando, eu vou soltar aqui o meu vício. É uma ilusão e alguma coisa muito difícil quando a gente se coloca numa posição de concorrer, de competir com o vício. Não façam isso, porque normalmente uma postura viciada, um vício, uma compulsão, uma tendência a ficar nessa obsessão com um determinado vício, ela só existe porque atrás dela tem um abismo, tem um buraco profundo que esse vício está cumprindo e está tentando ali cobrir este buraco. Então, normalmente, você não vai ser o bastante, você não vai ser o suficiente para que a pessoa abandone um vício. Talvez isso lhe doa, talvez isso você não compreenda, mas por que se a pessoa me ama, isso nos separa? Gente, é uma propriedade tão profunda, é um lugar tão doído, um adoecimento
de uma grandeza que não dá para você fazer isso. Sabe o que acontece? Além de tudo, a pessoa que está doente, que está com o vício, porque isso não é uma sem vergonhice, ok? Então, a pessoa que está nessa dependência, além dela se ver dependente, o que acontece a partir desse momento? Ela também se sente culpada e mal, porque ela sabe a dor que ela está impingindo a você. Exatamente por conta dessa sensação que você está dizendo a ela que você não é o bastante para que ela abandone o seu vício. Não é fácil, né, gente? Não é simples, ninguém está brincando aqui de que é fácil, mas realmente é necessário que você busque auxiliar sem competir com o vício. Difícil? Nunca vi ninguém ganhar. Agora, nós temos ainda uma outra ilusão que é de lascar, gente. Essa é ótima. A gente tem a ilusão que o outro é o responsável pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Olha para isso, veja se isso é possível. Como se o outro pudesse impingir, nos colocar na nossa vida um sofrimento. Como se o outro fosse o algoz da nossa vida. Não dá para a gente pensar dessa forma. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Nós criamos a nossa vida, nós nos colocamos. Mas veja, a pessoa está gritando aqui do lado. De alguma forma, você se colocou neste lugar. Você escolheu esta pessoa. Mas então é assim que eu vou viver o resto da vida? Não, que isso? Você continua sendo a autora da sua vida, você continua tendo a liberdade de poder buscar aquilo que te faz melhor, aquilo que te faz bem. Você não precisa, sem sombra de dúvidas, buscar algo ou manter algo na sua vida que não está legal, né? Então é preciso que você saiba que o outro não é a pessoa que vai te fazer feliz ou infeliz. Muita gente olha para o companheiro e fala, então, por você ser assim é que eu sou infeliz. Não. O outro tem o direito de ser exatamente o que o outro é. Você está infeliz? Levanta, sacode a poeira da volta. Criei agora essa frase, né? Enfim, é necessário que você observe a sua postura, como você se colocou ali. Se você tem como remodelar a sua vida, se você tem como dar a você uma nova chance de viver melhor. O outro é apenas o que o outro pode ser ou o que o outro quer ser. E você não vai ter controle sobre isso. Essa é uma das nossas piores ilusões, não é verdade? Esperar que o outro seja o que a gente é, tirar o outro do vício e, além de tudo, dizer você é o responsável, sim, por aquilo que eu vivo. Não é, gente. Quando você se colocar no lugar de criador da sua vida, você vai olhar em volta e falar, puxa vida, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou vivendo esta situação? Nós vamos agora para as perguntas do internauta. Pois bem, eu estou aqui com uma pergunta, José de Souza, aqui de São Paulo mesmo. E o José de Souza, ele está perguntando o seguinte, quando alguém me rouba, sou eu o culpado então? Não entendi. Olha, pergunta ótima, hein, Zé? Zé de Souza, é assim que ele se coloca. Quando alguém me rouba, sou eu o culpado então? Olha, vocês sabem, eu vou responder aqui mais pertinho. José, essa é uma pergunta bastante interessante, que eu vou aqui cuidar para responder. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é muito interessante. É lógico que estou andando pela vida, estou andando pelo mundo e de repente sou roubado, sou furtado. Estou entendendo, tudo bem. Que culpa tenho eu? Eu costumo dizer que, na verdade, as pessoas vivem aqui em São Paulo, o programa é feito aqui em São Paulo, então eu estou aqui em São Paulo. Estamos aqui na Paulista e se eu descer agora, eu e mais 10 pessoas, e a gente ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá na Paulista, nos
deixando roubar? Vamos pensar assim. Você sabe que algumas pessoas, é como se fosse assim, o número 2 ou o número 3 desses nós 10, eles serão roubados, mas muitas vezes, e os outros não. Eu não sei se você sabe, mas é incrível. Tem gente que é roubado e aí depois de alguns dias rouba de novo e a pessoa fica ali à mercê, é sempre ela que é roubada. Aí rouba um carro, depois rouba outro, depois rouba... Eu quero dizer para você que no campo da pessoa, então observe, você tem um campo aqui. Se eu tiver um medo em volta de mim, por isso que uma pessoa, quando ela é roubada uma vez, normalmente ela é roubada em seguida. Porque este medo que ela traz para si abre precedentes para atrair alguma coisa não muito boa. Eu gostaria de falar com você sobre a experiência que se sabe dos bichinhos, do mundo biológico, do mundo animal, da coisa que acontece e que a gente já sabe, mas que acontece com os humanos também. Quando tem uma presa e um caçador, seja lá que bichinho for, aquele bicho que tem medo é esse que vai ser comido. Porque esse cheira, ele exala medo. Você sabe como é? Da mesma forma, nós no mundo dos humanos. Aquele que está mais propenso, mais pensando nisso, mas às vezes acontece, a pessoa diz, eu sabia, eu estava com essa intuição. Ao contrário disso, gente, você está exalando o medo, é como se aquilo fosse ficar mais fácil de te pegar. Então, de alguma forma, eu quero dizer para você, José, que muitas vezes nós temos uma responsabilidade naquilo que acontece em torno da gente, porque a gente vibra nessa sintonia do medo, por exemplo, e aí a gente acaba atraindo isso que diz respeito àquilo que está guardado, segredado lá dentro da gente, só a gente sabe, mas a gente fica mais suscetível. Então eu perguntaria para você, você tem estado suscetível? Como é que você tem vivido? O que tem aí em torno de você que pode fazer com que as coisas se aproximem de você? Coisas boas e coisas não tão boas. Como é que você está vivendo? Qual tem sido a sua ilusão? Então, o que eu quero que o José saiba e que você saiba é que qualquer coisa que acontece com você tem uma correspondente dentro de você, senão não entraria na sua vida, não entraria no seu campo. Pode parecer misterioso, é meio esquisito, mas não é, gente. É muito maravilhoso. Se você olha para qualquer coisa que aconteça e se pergunta, olha, como eu tenho parte nisso, é maravilhoso, porque você vai descobrir uma pequena faceta tua que com certeza tem a ver com isso, justifica. Logo, José, se você foi roubado, você pode não ter desejado esse roubo, lógico, mas algum lugar dentro de você, talvez inconsciente, como por exemplo um medo grande de ser roubado, ou você ganhou um dinheiro que você não sente que cabe em você, que era demais, que veio sem que você soubesse, é como se aquilo pudesse sair de você. É matemático, é físico, aquilo que acontece no seu campo tem que ter uma correspondente em você, naquilo que você faz. Então, como é que é essa coisa de sair da ilusão? Como é que é escolher sair da ilusão? Escolher sair da ilusão é escolher a si mesmo como resposta. Não é lindo isso? E isso acontece também com relação a dinheiro. E com relação a dinheiro é da mesma forma. Não tem nada do lado de fora. Tudo está do lado de dentro. É assim que a sua vida funciona. Nós vamos para o brinde do internauta. Estou aqui brindando com você, com a minha aguinha pura,
Porque conhecimento a gente brinda com água pura. Quero então falar um pouquinho mais, fazer aqui um resumo do que é a ilusão do ser humano. Então vamos lá? A número 1 das ilusões é realmente achar que você vai mudar o outro numa atitude de ordem, de mando, de comando, de ensinamento tão somente. O outro só muda se o outro quiser. Você mudando tem a única força possível para que o outro mude. Você com a sua mudança abre espaço para o outro mudar. Um segundo momento disso é quando você pensa que pode, sem dúvida, tirar o outro do vício, como se você fosse salvar o outro do vício. Na verdade, o outro é o outro. E você precisa permitir isso. Você pode revelar o seu amor, mas você não pode, de forma alguma, competir com o vício, com a dependência, que isso só vai trazer mais dor para o outro e para você também. E além disso, a ilusão mais genérica que nós temos é que o mundo acha que realmente poderá ter a sua alegria, a sua tristeza, seu sofrimento ou não nas mãos do outro. Acredite, não tem nada do lado de fora. Escolher sair da ilusão é escolher a si mesmo como resposta. Ok? Ok, então eu quero falar para você assim que no dia 9, vou dar um recadão aqui bacana, dia 9 de junho, então agora dia 9, é um domingo, então preste bastante atenção, é um domingo, você vai lá 8 horas da manhã, a gente serve um cafezão bom, até as 2 da tarde, você vai ter a condição de experimentar o workshop Dinheiro como Valor Pessoal. Esse workshop, ele vai falar de 3 fases com relação ao dinheiro. Gostaria muito que você prestasse atenção e entendesse que o tamanho do seu tacho está ligado ao tamanho do dinheiro na sua vida. Então, o valor que você tem é o valor que você vai poder ter na vida. É sincrônico, é de acordo com o seu campo, da mesma forma como toda a vida. Então lá nós vamos ver 3 etapas. A primeira etapa vai ser linda porque a gente vai falar sobre as leis universais. Você vai conhecer as leis universais e como elas incidem sobre o dinheiro. Até se você está infringindo alguma lei ou não, é bem interessante de saber, de conhecer isso. O segundo ponto desse workshop serão as crenças e pactos que você fez desde pequenininho com relação a dinheiro. Você sabe que, na verdade, quando você é muito pequenininho, você faz umas construções, umas ideias sobre o que é dinheiro, se é feio, se é sujo, se é pecado, se é bonito, se é feio. Se você não descobre isso e não limpa, você está aprisionado nisso. E a última etapa desse workshop é a etapa de insights e bloqueios, que você vai aprender muito sobre a sua energia ligada a isso. Eu gostaria muito que você acessasse o site é www.miriamisabel.com.br. Você lá no site, você acessa e vê, dia 9 de junho, eu espero você fazendo parte desse workshop com a gente. As vagas são limitadas, dá uma ligadinha, dá uma olhadinha no site que a gente faz isso. Um prazer, até daqui a pouquinho.